O Senhor tem se colocado em movimento e Ele está realmente disposto a mudar histórias. E para Ele mudar histórias, nós somos convidados a fazer parte desse processo de mudança na vida de pessoas, de mudança na nossa vida. Mas Ele só vai fazer isso através de nós quando nós negarmos a nós mesmos, quando nós buscarmos Ele verdadeiramente, quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar, quando nós fluirmos neste avivamento. A palavra do Senhor nos últimos 3 meses, julho, agosto e setembro, o Senhor tem nos ministrado com base na palavra de Deus em primeiro lugar, e depois neste livro que nós usamos. São 24 reflexões. Hoje nós estamos encerrando a série desse discipulado, deste livro, e estes 3 meses, de julho para cá, sem dúvida alguma, todos aqueles que se dispuseram a ouvir a palavra e a colocar em prática passaram, sem dúvida alguma, por uma grande moenda, porque fluir o avivamento, ou seja, negar a mim mesmo, ir para a cruz, como eu tanto falo, ele é um processo extremamente dolorido, nada agradável, porque o meu eu vai ter que ser colocado por terra. Mas nas 24 mensagens, todas elas, e é bem interessante, eu tenho incentivado que você compre esse livro, que você tenha esse livro na tua casa, que você leia este livro, porque não são coisas que vão mudar uma vez na nossa vida. Assim como lá no estudo, quem fez o da oração, quem fez o retorno à santidade, a Cris estava me falando essa semana, ela fez pela 2ª vez o retorno à santidade, e ela disse, parece que da primeira vez Deus falou uma coisa, agora falou o outro, e realmente é assim que Deus faz. Em cada estudo que eu estou, este livro não é a primeira vez que eu tenho contato com ele, e nos outros, em cada estudo Deus muda a vida. E até o último dia da minha história, Deus vai ter coisas a mudar, a acrescentar e transformar na minha vida. E nestes 24 tópicos, todos extremamente importantes, extremamente desafiadores, eu disse aqui no começo, quando eu fui começar o culto, para mim o de hoje seria o essencial. Porque eu não vou fazer nada do que esse livro indica se eu não em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada do que Deus orienta se eu não colocar Ele em primeiro lugar. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, que não está aqui no esboço dele, não está no livro, mas enquanto a gente foi eu orando, e eu me lembrei dessa história, e eu fiquei um pouco pensando nela, a gente pensa, mesmo depois da pregação pronta, na quarta, na quinta, é uma loucura preparar. Eu disse para a Tânia, e já trouxe aqui, como foi difícil preparar essas pregações. Tantas vezes eu pegava o livro, pegava a Bíblia, orava, deixava. Aí eu dizia assim para o Eric que eu preciso focar para fazer esse esboço, fazer essa pregação. Aí quando chegava no fim do dia, eu dizia, não fiz, porque é muito difícil. É muito difícil você preparar uma reflexão assim, porque primeiro ela vai passar pelo seu coração, para depois ela passar pelas pessoas. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Nós cantamos uma música aqui e nós dissemos assim, não há quem eu ame mais. Não há quem eu ame mais. E esse texto nos traz essa verdade. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. A palavra do Senhor, o tema aqui na minha Bíblia é assim, Deus põe Abraão à prova. E aí eu trago já no início para você a reflexão de que, se eu quero viver o avivamento, eu passarei por provas. E aí eu preciso decidir a quem eu quero agradar. A palavra diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar onde Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No 3º dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados, fique aqui com o jumento. E eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos.
Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Eu estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor Deus dará o que for preciso. E foi isso que até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Vamos orar? Pai, nós não conseguimos entender, muitas vezes, o confronto, o deserto, o convite e a prova que o Senhor nos coloca. Mas aqui neste texto, em vários momentos, a tua palavra fala que quando nós entregamos tudo ao Senhor, quando nós colocamos a tua vontade em primeiro lugar, nós entendemos que o Senhor proverá aquilo que for preciso. E a necessidade, muitas vezes, está longe do nosso coração, porque nós queremos do nosso jeito e não do seu. Portanto, Deus, eu quero, neste início de reflexão da tua palavra, pedir em nome de Jesus que o Senhor continue falando no meu coração, como o Senhor já tem falado em todo este tempo, coração de cada um que está aqui neste templo, daqueles que estão nas suas casas, e que o Senhor ajude-nos a olhar, embora não entendendo, mas a confiar pela fé, que a tua vontade, sim, é boa, perfeita e agradável, e que a melhor opção da nossa vida é colocar o Senhor em primeiro lugar e tudo entregar ao Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração com liberdade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Se eu entendo que para viver o avivamento, o que é viver o avivamento, o que é fluir o avivamento é quando eu vivo Deus tão intensamente, eu recebo tanto de Deus, eu aprendo tanto de Deus, que por onde eu vou, Deus vai se manifestar através da minha vida, né? O fluir, eu gosto de pensar como se fosse um cheiro, é esse exalar do avivamento que eu vivo, porque eu tenho dobrado meu joelho, eu tenho orado a Deus, tenho buscado a vontade de Deus, e quando eu disse que em cada ponto desse livro ser confrontado pela palavra de Deus, olhar a minha vida e não a do outro na ótica de Deus, e quanto menos eu, mais de Deus em mim. Hoje à noite na pregação, quando nós vamos encerrar, a gente vai falar sobre isso. Quanto menos de mim, mais de Deus em mim. Então Deus vai fluir em mim, onde eu for, onde eu estiver. Não precisa ser dentro do templo, mas pode ser no ônibus, na minha casa, com os meus vizinhos, em todos os meus relacionamentos. E então, quando eu vivo deste Deus que tem ministrado a minha vida, que eu consigo negar a mim mesmo, então eu vou fazer a vontade soberana de Deus, que nunca ou normalmente não é do jeito que a gente quer. A vontade de Deus é do jeito que a gente quer, quando nós colocamos alguma coisa e Deus nos dá liberdade de escolha, então a gente diz assim: ai Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas às vezes é a minha, não é a dele, é que ele me abençoou e eu estou surfando ali nos meus desejos.
Normalmente os chamados de Deus, os pedidos de Deus, os confrontos de Deus são totalmente diferentes daquele que nós queremos. Porque o meu e o seu coração estão totalmente voltados e ligados às coisas deste mundo. O meu e o seu coração estão totalmente apegados às coisas deste mundo, aos nossos sonhos, e essa luta do espírito contra a carne, que é real e que é diária, precisa achar um espaço para que o espírito vença e a carne venha então a ceder, e então Deus seja de fato o primeiro lugar na minha história. Quando eu trabalho com casais, antes do casamento, eu digo para eles, quando vocês entrarem na sua casa, quando vocês casarem, coloque lá uma cadeira, convide Deus para sentar no trono principal da sua casa, mas não só ficar sentado, mas reinar sobre a sua casa, dentro da sua casa, fora da sua casa, porque Ele quer ser rei. Ele quer ser rei. Ele é rei. Mas Ele só vai ser rei na minha vida e na sua se nós deixarmos. E hoje, quando nós começamos olhando esse desafio aqui de Abraão, quando Deus fala, e é interessante porque quando Deus manda Abraão sair da terra onde ele estava, para ir na direção de onde Deus queria, Abraão não conhecia Deus. Neste momento, Abraão escuta Deus pela primeira vez, e Abraão não discute, Abraão obedece. Então, para eu viver o avivamento, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Se eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu não vou viver o fluir do avivamento. Para colocar Deus em primeiro lugar, eu preciso conhecer a voz de Deus e eu preciso ser uma pessoa obediente. Até onde, de 0 a 10, o quanto eu e você somos de fato obedientes. De 0 a 10, até quanto eu e você estamos dispostos a obedecer à vontade de Deus e não a nossa. Em alguns momentos da minha história, vírgula que Deus coloca, que é contrário à minha vontade, eu preciso ir lá e orar, e dobrar o meu joelho, e chorar, e dizer... É uma luta interna gigante, eu estou falando da minha vida. É uma luta interna gigante, e ela acontece todos os dias, porque todos os dias Deus me diz para fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Porque Deus está me pedindo algo impossível? Não. Deus está tentando me levar à centralidade daquilo que Ele quer. E eu acredito que não é diferente com nenhum de nós que estamos aqui, como não é diferente com você que está em casa. Deus nos confronta, Deus nos chama, Deus nos convida a viver um desapego daquilo que nós queremos aqui. Deus nos chama a viver mais pensando nas coisas do alto. Deus nos chama a viver mais um tempo de adoração, um tempo de entrega espiritual, um tempo de moer o nosso eu teimoso, e a gente insiste em se agarrar nas coisas da natureza humana. Nessa semana que nós entramos, a partir de 0 horas de hoje, nós começamos uma jornada de oração e de jejum. Nós faremos isso aqui na igreja das 6 até 8 da manhã, para quem quiser vir aqui orar. Em cada dia terá uma pessoa aqui com o templo aberto para ter um tempo de oração. Não tem pregação, tem tempo de oração. Mas fora isso, na sua casa, você pode separar o teu horário, se você quiser, entrar na escala junto com a igreja, porque nós enviaremos todo um roteiro de pregação, de oração, de louvores, de textos bíblicos no norte do que Deus nos dará. Exatamente nesse propósito, encerrando um desafio desse, liberando o fluir do avivamento, colocando a minha vida para que o Senhor flua através de mim. Ainda no final eu preciso dobrar o joelho para que eu negue a mim mesmo e faça a vontade de Deus. Nossa, pastor, mas de julho para cá, 24 pregações. Na verdade foram mais, porque tiveram as quartas-feiras, né? São 24 esboços que nós pregamos neste período. Ainda preciso dobrar o joelho até o último dia da minha vida. Porque aquilo que eu aprendo de Deus hoje, né, como eu comentei agora há pouco na minha conversa com a Cris, daqui a um mês eu começo a me moldar ao mundo e daqui a pouco eu estou fazendo exatamente aquilo que o meu coração quer. Isso sem trazer o propósito de Satanás, sem trazer o que ele arma, para que eu e você venhamos a obedecer à vontade da carne e não do Espírito. Olhando aqui para a história de Abraão, olhando aqui para esse momento em que Abraão é convidado a um desafio tão grande desse, que sentimento vem no seu coração? O que passa pela tua mente quando você olha aqui o desafio que Abraão recebe de Deus? Como você agiria durante o processo da caminhada como Abraão caminha? Eu posso garantir para vocês que eu não seria pleno como ele de jeito nenhum. Embora em vários momentos da minha vida
recebi o que a gente chama de sacrifício de alguns Isaques. Tem um termo aí que o povo usou durante muito tempo assim, Deus vai pedir para você sacrificar o seu Isaque. E eu tenho dito nas pregações deste período que se você coloca alguma coisa no lugar de Deus, cuidado. Cuidado, porque Deus não divide espaço e não divide glória. Não coloque no lugar de Deus pessoas, situações, objetos, qualquer coisa, porque Deus precisa ser o primeiro. Nós fomos criados por Ele, a nossa identidade está nele e Ele quer ser o primeiro da minha vida e da sua. Se eu venho tendo uma comunhão com Deus, se eu já entreguei a minha vida para Deus, eu preciso pôr Ele em primeiro lugar. Eu preciso decidir colocar verdadeiramente Ele em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eu não vou viver as coisas legais do mundo, mas Deus precisa ser em primeiro lugar. Aqui Abraão, sem dúvida alguma, colocou Deus em primeiro lugar. E aqui, por isso o texto fala que Abraão foi colocado à prova. Talvez tenha algumas coisas que Deus vai tirar. Não é assim? Algumas Deus tira. E aí nós vamos sofrer, talvez um dia lá no céu, diante de Deus, talvez Ele mostre o porquê. Porque Ele não tem obrigação nenhuma de mostrar para mim e para você nada. Ele é soberano. Talvez lá a gente vai entender, mas talvez não. Mas onde está a sua aceitação em Deus, a sua compreensão em Deus, ou o seu aquietar-se diante de Deus daquilo que Deus tem pedido para você? O texto que nós vamos ler aqui na sequência, Mateus 6,33, eu convido você a abrir a tua Bíblia, que ele traz base, agora sim eu estou entrando no livro, Mateus 6,33. Que foi o texto que eu li aqui no começo do culto. A palavra do Senhor nos diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Quais são as coisas que Deus dá? As que Ele quer. Algumas pessoas invertem esse texto, dizendo assim, se você pôr o reino de Deus em primeiro lugar, Ele vai te dar tudo. Não é isso. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas, as coisas que Ele quer. E no 34, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar e tudo aquilo que Deus quer, aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebo, aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus conduz na minha vida, me traz satisfação. E eu tenho perguntado o quanto nós somos satisfeitos com o que vivemos, com o que temos, o quanto nós somos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito. Normalmente a nossa insatisfação não está naquilo que Deus quer ou naquilo que Deus tem feito, mas está naquilo que nós queremos. Não é errado querer coisas, não é errado ter projetos, não é errado ter sonhos. Pelo contrário, nós devemos ter sonhos porque a vida é movida a isso. Mas nós somos convidados a sonhar os sonhos de Deus, a buscar a vontade de Deus, a entender o projeto de Deus. E quando eu coloco Ele em primeiro lugar, então eu vou viver este avivamento, eu vou fluir deste avivamento, porque eu estou dando a Ele o lugar que é devido. Gosto muito nessa série, a gente falou muito sobre pensar nos filmes de desenho animado, quando tem o rei naquele trono gigante, ele está sentado, os súditos chegam e obedecem ao rei. Lá, quando não tem obediência ao rei, eles são mortos, né? São decapitados, eles são colocados lá nas masmorras. Aqui, esse rei soberano, diante do qual nós precisamos nos curvar e adorar e obedecer, ele não vem com este peso de lei, porque o tempo da lei já foi, hoje nós vivemos um tempo da graça, mas também ele nos permite recolher consequência das nossas ações. Afinal de contas, quem coordena a minha vida e a sua? Onde estão os planos, né, daquilo que nós sonhamos? Na nossa vida em geral, quer seja dentro da igreja, quer seja na nossa família, onde for, não importa onde seja, a história do homem em geral
ela tem um convite para colocar Deus em primeiro lugar, buscar a vontade dele e não a nossa, e descansar, porque ele vai fazer exatamente aquilo que ele quer. Nós, às vezes, achamos que nós temos o domínio sobre as coisas. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, a história de Isaac, Isaac aqui, neste momento, né, com o pai, pergunta: pai, não tem o cordeiro, o que vai acontecer? E o pai diz assim: confia, Deus proverá. Não sei se Abraão aqui imaginava que Deus fosse mandar um cordeiro de verdade. Nós não temos, né, só a exploração aqui teológica sobre o assunto. Mas o que Abraão sabia é que Deus faria a vontade dele. Até onde você tem permitido Deus fazer a vontade dele sobre a sua vida? Ou até onde você tem buscado qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Ou até onde você tem se permitido passar pelo tempo de prova para obedecer a Deus e não ao teu coração? A vontade de Deus precisa ser soberana. E aí eu fui procurar no dicionário a definição dessa palavra soberana, porque ela é uma palavra tão grande, né? Para mim ela parece uma palavra muito grande. E diz assim que soberano é aquele que domina, aquele que exerce, que carrega o poder. Soberania, então, é algo inegociável. Com o pai, com a mãe, quando a gente quer alguma coisa, quando nós somos lá criança, o pai e a mãe falam não, a gente estica aqui, estica ali, engana aqui, engana ali, manipula. Com Deus não tem, ele é soberano. A vontade dele sempre vai imperar sobre a nossa história, se assim nós queremos obedecer a ele. Longe disso, nós estamos longe da vontade dele. Essa apresentação de Deus como soberano nos mostra que ele é Senhor e ele quer ser Senhor. O que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? Ao longo desses 4 meses, algumas pessoas me procuraram aqui da igreja dizendo assim: pastor, eu percebi que eu estava colocando pessoas ou situações no lugar de Deus. E eu resolvi abrir mão, porque eu entendi que eu posso perder total por não obedecer a Deus. Quando eu coloco filhos, que é o meu testemunho de conversão, quando eu dizia que as minhas filhas estavam em primeiro lugar, eu as colocava acima de Deus. Eu não tinha compreensão. Nós temos. Nós que estamos aqui, você que está em casa ouvindo essa pregação, quem tem nos acompanhado aí nos últimos 4 meses, isso foi recorrente nas nossas ministrações. Não coloque pessoas, não coloque situações, não coloque propriedades, não coloque dinheiro, não coloque nada no lugar de Deus, porque você corre um sério risco. Algumas pessoas colocam o marido colocam esposas, tem mulheres que, para não desagradar ao marido, saem do relacionamento com Deus. Alguns maridos, para não desagradar a esposa, saem do relacionamento com Deus. Tem umas situações tão interessantes que eu vejo mulheres manipulando, mulheres e maridos manipulando o cônjuge de uma forma tão grande, mas quando vem na relação da igreja não consegue manipular. Eu não posso ir na igreja porque o meu marido não acha bom, porque a minha esposa não acha bom, mas as outras coisas você vê acontecendo e você sabe que tem um ajeitamento ali, uma manipulação, mas quando chega nas coisas de Deus eu não consigo. Que pesado isso. Que triste, porque eu vejo a consequência do erro de não colocar Deus em primeiro lugar. Alguns colocam filhos, colocam pais, colocam avós, colocam netos, a gente vai trocando as coisas. Alguns colocam amigos, outros colocam emprego, status, dinheiro, posição social. Outros se colocam acima de Deus. Eu não vou seguir a Deus porque eu quero viver. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu já ouvi pessoas que disseram assim e depois voltaram atrás. Glória a Deus, dizendo assim: Senhor, dá um tempo da minha vida que eu quero viver a minha vontade. Já viu pessoas dizendo isso? Eu já vi. E aí depois houve um acordar, graças a Deus. Alguns não, continuam vivendo a sua vontade. É perigoso, porque Deus quer ser soberano, Ele é Senhor da nossa história. Nós erramos na nossa vida pessoal quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar. A igreja erra quando ela não coloca Deus em primeiro lugar. E o autor deste material aqui, ele fala dos erros que a igreja tem quando ela assim não faz, quando ela não coloca Deus em primeiro lugar, ela não caminha, porque a igreja é conduzida por Jesus.
Quando a igreja fecha e Deus não é o primeiro lugar, ela não caminha. Ela corre, ela roda em torno de si mesmo e ela não sai do lugar, porque ela olha para as feridas e para os problemas e ela não caminha. Quando nós caminhamos, o Senhor vai fazer a obra dele. Quando nós caminhamos na vontade de Deus, Ele vai ajeitando o que precisa ser ajeitado ao longo da nossa caminhada. Enquanto a igreja anda, o Senhor vai aplanando os caminhos e Ele vai fazendo aquilo que Ele quer, se é que nós assim queremos. As coisas não podem ser do nosso jeito. As coisas precisam ser do jeito dEle. Foco nas coisas internas, ele diz, quando eu tiro Deus do centro e eu foco nas coisas internas, eu começo a olhar menos pela janela e enxergar menos o que está lá fora, morrendo sem salvação, morrendo sem Jesus, morrendo sem esperança, desesperado, morrendo de sede da palavra de Deus, porque eu estou olhando para o meu umbigo, para o centro, e Deus não é o primeiro lugar. Quantas igrejas, nós olhamos lá na Europa, mas aqui no Brasil também acontece, igrejas fechando. Porque talvez a perda do amor, do primeiro amor, do segundo amor, na verdade o primeiro amor precisa estar autêntico até o final. A perda da visão, né, é tão grande que a igreja começa a deixar de ter o propósito que ela tem, e as pessoas não caminham na vontade de Deus, e a igreja deixa de fazer, deixa de evangelizar, deixa de receber, deixa de levar o amor, deixa de se encontrar. Porque o foco não é Deus. O foco sou eu. E eu preciso cuidar extremamente disso. A igreja erra quando o seu olhar está centrado em agradar os que estão dentro. Então, se nós nos centrarmos a agradar cada membro dessa igreja, nós erramos o foco. Porque eu e você, enquanto membros dessa igreja, não estamos aqui para sermos agradados. Nós estamos aqui para levar o evangelho. Quando nós nos levantamos nas nossas imperfeições, para levar este evangelho, nós colocamos ele em primeiro lugar. Claro que a gente tem uma preocupação, todo o investimento que está sendo feito. Eu tive uma reunião com a diretoria sexta-feira à noite, nós gastamos muito mais do que nós imaginávamos no projeto aqui de ampliação do templo, foi algo que nos assustou soberanamente, mas nós precisamos do espaço para que mais pessoas, como agora de manhã, como à noite, já está quase cheio lá, para que as pessoas venham, e talvez a gente tenha que começar a fazer 3 cultos daqui a pouco, para que mais pessoas venham, enfim. Deus tem conduzido, porque a gente não parou para olhar para um foco, um problema, mas nós temos feito aquilo que Deus tem direcionado, e assim continuará a ser para a honra e glória do nome dEle, e nós nos preocupamos sim em ter mais espaço, é necessário. Se nós não tivermos, as pessoas não vêm. Se o ambiente não estiver agradável, as pessoas não querem ficar. Mas o foco aqui não é a adoração ao templo, mas é trazer pessoas para conhecer a Deus e adorar a Deus. Quando a igreja não foca naquilo que Deus quer, e, por exemplo, a nossa igreja tem um foco em discipulado. O discipulado é aquilo que nós fazemos em sentar com aqueles que estão chegando, e caminhamos, e trabalhamos, e estudamos, e trazemos entendimento, e aí Deus vai acrescentando, e cuidando, e trazendo pessoas, porque esse é o foco que Ele quer. Quando nós perdemos essa proposta, nós não colocamos Ele em primeiro lugar. Quando nós agimos tanto na nossa vida pessoal, como igreja, Ele diz que o Espírito de Deus fica apagado, entristecido, porque o nosso enfoque é diferente do que dele ou do que ele quer. Ou seja, o nosso foco não é Cristo, que é o dono da igreja, e não é o Senhor da tua vida. Quando você tira Deus de primeiro lugar, e você já entregou a tua vida a Ele, você está dando a Deus o que sobra, e Ele quer ser o primeiro. Sempre me lembro da Rosane, esposa do pastor Nilton Torquato, que foi pastor aqui nessa igreja, quando eu não queria ser pastor. E um dia no fim do culto, ela falou assim: Juvenil, as pessoas veem em você um chamado ministerial. Eu falei, um dia talvez, quando eu me aposentar, ela disse assim, a sobra fica para Deus. E eu fiquei muito bravo com ela, porque realmente não era algo que estava no meu coração, mas era no coração de Deus. Quando a igreja tem donos, quando ela fica girando em torno de si mesma, focada nos problemas internos, ela não olha para fora, ela vive uma atmosfera morna de morte espiritual, ele diz. Porque Deus não é o centro. Deus está preocupado com o que está lá fora, morrendo sem Ele.
Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele ainda tem tempo para que nós possamos levar o evangelho. Como nós cantamos, Cristo move as montanhas e ele tem poder para salvar. As pessoas precisam saber disso. E elas saberão disso através de mim e de você. Se nós nos colocarmos em movimento e colocarmos ele em primeiro lugar. Uma igreja centrada nela mesma, né? E pessoas, eu e você, centrados em nós mesmos. Nós somos como o mar morto. E aí eu fui olhar o mar morto. Ele não gera vida. As pessoas vão lá, deitam, porque diz que não afunda, diz que é bem legal. Não conheço, não tenho noção. Mas ele não gera vida. Ele é belo, mas não gera vida. E eu e você, enquanto cristãos, precisamos gerar vida. Para nós encerrarmos, na quinta-feira eu terminei o 4º grupo do estudo do Retorno à Santidade. Vou dar um tempo agora, eu tiro agora nesse mês de outubro 20 dias de férias. E depois volto, a gente tem as programações de fim de ano, e o ano que vem, em nome de Jesus, começamos tudo de novo. E eu vi o quanto Deus usou esses estudos de internet para abençoar pessoas. Eu descobri que muitos maridos ou esposas que fizeram um estudo ali atrás, tinham um marido e uma esposa que nem frequentam a igreja, estavam ali escutando. Isso me estimulou a continuar. Nós devemos ter discipulado de setembro do ano passado para cá mais de 200 pessoas. Quem quis esteve. É bem interessante, a gente falou ali sobre o ser crente, lá no último estudo, viver uma vida cristã em ponto morto. E aí o Jonas, um irmão que fez o estudo, ele falou assim, posso falar um pouco sobre o que é o seu ponto morto, né, no carro? Ele falou, quando eu estou com o carro em ponto morto, ele está ligado, mas ele não anda. A vida cristã em ponto morto, eu estou até ligado, mas eu não ando, eu não produzo vida. Quando eu desço uma estrada, que a gente chama de descer a banguela em ponto morto, quando eu pego uma estrada em declive e eu desço ela em ponto morto, o carro está em perigo, porque eu não tenho controle nem dos freios. Alguns fazem isso para economizar gasolina, o risco é imenso. Então, ser cristão e ficar em ponto morto é tão perigoso quanto descer uma ladeira com o carro dessa forma. Você perde o controle da história. Mas quando Deus está em primeiro lugar, eu estou extremamente engatado, primeira, segunda, o que for preciso. E vou permitir Deus fazer exatamente aquilo que Ele quer. Então, o convite para nós encerrarmos o nosso culto agora é que você coloque Ele verdadeiramente em primeiro lugar. Que você dê a Ele o primeiro lugar na tua vida. E por mais que você, talvez, em algum momento, pense que isso doa, ou que não vai ser algo que agrade ao teu coração, quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu quero viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Quando eu começo a viver os sonhos de Deus, eu aprendo que os sonhos dele são infinitamente melhores que os meus. Quando eu começo a viver os sonhos de Deus, eu entendo que os projetos que ele tem para mim são superiores àquele que eu pensava. Vamos orar? Quero convidar o pessoal do louvor e nós vamos orar encerrando esse tempo de culto. Fala com Deus, pergunta a Ele e pede para Ele te mostrar o quanto Ele tem sido soberano sobre a sua vida. Pede para Ele te mostrar quais são as fortalezas que você permite, porque cada um de nós permitimos na nossa vida. Ninguém produz fortaleza em mim e em você, somos nós mesmos. Quais são os pontos que você precisa entregar nessa manhã a Ele, somente a Ele, para que Ele seja o primeiro? Você que está em casa também, peça para o Senhor ministrar no teu coração. E eu quero dizer para você que, se assim tem sido, por temor ao Senhor, por misericórdia, entregue os pontos e dê a Ele o lugar central da sua vida, porque eu e você, sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Te louvamos, Deus, nessa manhã, porque nós estamos encerrando hoje essa jornada desafiadora que nós vivemos desde julho, naquilo que o Senhor nos convidou a negar a nós mesmos diariamente para viver o teu avivamento, viver aquilo que o Senhor quer, ou seja, onde nós formos, o Senhor nos usa, onde oramos, o Senhor gera cura, onde oramos, o Senhor traz libertação, onde oramos, o Senhor traz conversão. Mas para isso, Deus, durante todo esse tempo, nós fomos convidados a fechar a nossa boca,
a cuidar da nossa palavra, a cuidar da nossa mente, a cuidar do nosso coração, a mudar o nosso olhar, a nos colocar aos teus pés verdadeiramente. Fomos confrontados tantas vezes em tantos pontos, ó Deus, e nós sabemos que esses confrontos não cessam e que eles precisam continuar em cada dia da nossa história até que o Senhor volte ou até que o Senhor nos recolha. Que o Senhor tenha liberdade sobre a minha vida, de cada um que está aqui hoje, cada um que está na sua casa, cada pessoa que acompanhou e levou muito a sério isso que o Senhor ministrou na nossa vida. Que nós possamos nos alegrar e não nos entristecer, mas nos alegrar, porque nós queremos fazer a Tua vontade e não a nossa. Abençoe, Deus, cada um que está aqui nessa manhã, cada um que está na sua casa nessa manhã. Derrama sobre nós a Tua presença. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que ele tenha misericórdia de ti.